dia a todas e a todos. É um prazer estarmos aqui, né, na abertura do Congresso, na primeira mesa. Estão acontecendo outras mesas nesse mesmo horário. Então, estamos aqui para falar um pouquinho do dever do Estado em colaboração, dever do Estado na garantia do direito à educação de qualidade, regime de colaboração entre município, Estado e União. Então, agora, precisamos combinar os horários, né? Eu acredito que 40 minutos, professora, para cada um, e depois a gente abre as perguntas. Enquanto isso, se a professora Mazé, ela deve estar a caminho, então a gente começa as falas e a hora que ela chegar a gente passa a palavra, depois a gente começa o debate. Bom dia a todos os congressistas, bom dia a Sônia e a Carla, aqui da Secretaria Municipal de Educação. Primeiramente, gostaria de dizer da ausência da dirigente. Essa mesa que trata do dever do Estado, da Federação e do município na qualidade do ensino, ela é uma mesa assim bastante ampla. E por conta disso, a dirigente solicitou um representante da COGESP. Porque o que acontece? Muitas vezes a Sônia coloca algumas coisas e conversa lá com a dirigente, mas a decisão é a nível de Estado. Então, hoje eu vim aqui mais para ouvir as sugestões de vocês, ver o que realmente é possível nós estarmos fazendo em regime de colaboração, já que desde que começou a municipalização, nós tivemos aí algumas fases diferenciadas. Então, no início da municipalização foi de uma certa forma, agora o município está tomando um outro rumo. Então, diante disso, há sim algumas divergências. Com relação ao que está na Constituição, eu acho que isso nós temos que estar preservando. Artigo 208. Dever do Estado com a educação ser efetivado mediante a garantia de ensino fundamental, obrigatório e gratuito. Isso tanto a Prefeitura quanto o Estado, nós felizmente temos aí 100% dentro das escolas. Aqueles que não estão, a gente corre um pouquinho atrás. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Então, uma questão que antigamente, há uns 8, 10 anos atrás, nós tínhamos o vestibulinho, e que hoje já não existe mais. Então, nós conseguimos isso aqui em Suzano, também no estado de São Paulo, porque todos que terminam o ensino fundamental têm a sua vaga garantida no ensino médio. Terceiro, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Essa situação ainda temos alguns problemas, sim. Os novos prédios já estão sendo adequados, temos até prédios novos já com elevadores, mas a FDE, que é o órgão que cuida das construções, ela está atendendo as escolas. Então, as escolas mais antigas que não têm este acesso, existe um projeto da FDE para estar atendendo. Inclusive, tivemos agora uma grande dificuldade, porque nós temos 25 escolas da rede estadual que foram beneficiadas pelo PDE. PDE é uma verba do governo federal para aquelas escolas que tiveram baixo interno. Então, nós tivemos 25 escolas das 62. E o que acontece? O programa, ele travava se eu não colocasse lá a acessibilidade. Então, tivemos que ter uma alternativa. Então, colocamos a alternativa da situação do atendimento da FDE. Aqui é que vem a situação mais difícil que a Prefeitura enfrenta hoje. Atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 6 anos. Agora,
com a nova legislação, então, de 0 a 4, a partir dos 4 estão sendo obrigatórios, e aí nós vamos ter uma demanda um pouco reprimida. Além disso, oferta do ensino noturno regular adequada às condições do educando. O que acontece? Temos dois problemas. Primeiro, com relação à idade. Então, nós não temos, por exemplo, ensino fundamental ciclo 2 no noturno. Por quê? Porque, de acordo com o ECA, eu só posso colocar aluno do noturno a partir de 16 anos. E os nossos alunos de 8ª série, eles têm apenas 14. Então, diante disso, o que acontece? Temos no noturno o ensino médio regular e no diurno fica o ensino fundamental. Temos até algumas escolas devido à demanda que não tem ensino fundamental no diurno. Ensino médio no diurno, apenas no noturno. E uma outra situação assim, deve haver uma aproximação entre os três, as três situações que nós temos da União, federal, estadual e municipal. E o que acontece? No estado de São Paulo nós temos mais de 600 municípios, então nós temos um representante que é assistente de planejamento e um dirigente representando a Secretaria da Educação. Mas quando nós temos uma decisão um pouquinho maior, uma decisão sobre verbas, sobre construções, essas decisões não são tomadas a nível de município, elas são tomadas a nível de gabinete. Secretário da Educação conversando com o secretário da Educação do município ou conversando com o prefeito. Então, vou deixar aqui o convite, que provavelmente a assessoria de gabinete já fez, que agora, na próxima semana, vai haver uma reunião dos municípios da Grande São Paulo com o secretário da Educação, para estarem traçando aí as metas finais e vendo o atendimento da demanda em cada município. Então, diante disso, assim, as pessoas deverão estar indo lá para participar, Sônia. Então, é um convite que a COGESP está fazendo, provavelmente já fez contato com o gabinete do prefeito Marcelo, e agora na próxima semana. Inclusive hoje, nem a Verinha, que é assistente de planejamento, nem a Penha se encontram na diretoria. Elas foram convocadas para São Paulo porque são reuniões anteriores. Fizeram levantamento de dados, levantamento de toda a rede. Nós hoje estamos atendendo mais de 50 mil alunos. Então, quer dizer, é uma grande demanda. Agora, a decisão realmente de nós estarmos fazendo essa aproximação e atendendo e tendo uma educação de qualidade, realmente ela precisa ser tomada em São Paulo. Então, o que nós temos hoje, e o que a Sônia sempre me pergunta, por que o município fica em 3 períodos diurnos e o Estado não? O Estado fica apenas em 2. Então, isso não é um problema assim, que surgiu agora, tá? Não é uma situação de hoje, é uma situação que ela vem se estendendo. Então, a educação, nós precisamos planejar ela um pouquinho na frente. Por isso que todos nós hoje estamos aqui para planejarmos a educação do município nos próximos 10 anos. Agora, esse planejamento nosso, por exemplo, também foi a longo prazo. Nós tínhamos em toda a região do Miguel Badra, nós tínhamos em toda a região do Palmeiras, escolas com 4 turnos, 3 turnos diurnos e 1 noturno. Aos poucos, nós conseguimos fazer essa adequação, mas não foi assim, num estalo de dedo que nós conseguimos, foram aos poucos. Agora, o que acontece? Devido à mudança da legislação, nós temos uma demanda reprimida, mas temos que considerar também o seguinte: primeiro ano do ensino fundamental de 9 anos, as crianças são pequenas, eu preciso ter uma escola preparada para eles. A nossa escola de ensino fundamental é aquela antiga escola de 8 anos, 4 do ciclo 1, 4 do ciclo 2, e que ela não está preparada para receber realmente essas crianças do primeiro ano. Então, isso requer investimento, isso requer mobiliário próprio, isso requer alguns espaços
específicos para ele. Então, novamente, eu reafirmo, eu vim aqui hoje mais para estar participando com vocês, vou levar as sugestões que forem colocadas hoje aqui pela Sônia, pelos demais membros da mesa, tá? E vamos fazer um estudo dessas propostas e, provavelmente, o que for possível atender, a diretoria está sempre aberta à negociação. Nós estamos já desde a primeira fase do Congresso trabalhando em conjunto e esperamos continuar dessa forma. Então, muito obrigado. Então, bom dia para todas e para todos. Bom dia, gente. Estou aprendendo, olha lá, com o pessoal do teatro. Eu queria agradecer a presença do Renato e também da Carla aqui nessa mesa e agradecer a presença de vocês como um todo. Eu acho que o nosso tema, primeira coisa, a gente está reverberando para cá o som. Eu não sei se vocês nos ouvem. Ouvem? De uma maneira agradável? Estão entendendo? Porque uma das razões pelas quais nós viemos aqui para o fundo com esse teto é para que a gente tivesse possibilidade de diálogo, não é? Às vezes lá no salão principal do Mirambava, a questão da acústica é muito ruim. Então eu pediria para todo mundo que não ouvir, que levante a mão, né? Que diga isso para a gente, tá bom? Porque a ideia nossa é de diálogo. E é de diálogo com a diretoria de ensino. E é de diálogo com o governo federal. Eu vou fazer um pouco de história. Eu sempre estudei na escola pública. E eu vivi no estado de São Paulo uma coisa muito bonita, que foi chamada rede física, que aconteceu depois da lei federal, que juntou o primário àquilo que eu fiz, ginásio. Em 1971, houve uma lei dos governos militares, não é, que juntou e que criou aquele ensino que tinha um apelido de primeiro grau. Mas o estado de São Paulo, de certa maneira, isso já havia acontecido antes. Eu estudava na Praça da República, na Caetano de Campos. Ali estudei a minha vida inteira, desde o jardim da infância. E vivi na Caetano de Campos muitas coisas, porque ela era tida como uma escola chamada escola modelo, a escola normal da praça. Mas eram ali também que aconteciam muitos movimentos de professores, de estudantes, não é? E ali a gente acompanhava mais de perto as mudanças que estavam acontecendo no estado. Então eu disse, olha, houve uma mudança no estado de São Paulo antes da lei que juntou primário e ginásio. Qual foi essa mudança? O professor José Mário Pires Azanha, que foi um chefe de gabinete por 2 vezes do secretário de Estado da Educação, um professor que, se tivesse vivo, tenho certeza, viria aqui falar com a gente, um grande professor. Ele fez uma coisa de ordem prática. Ele pegou o programa do antigo primário e fez um exame unificado para entrada no ginásio. E nesse ano, houve uma entrada maciça de crianças no ginásio. Ou seja, ele aproximou das pessoas a possibilidade
de continuarem a estudar. Só que isso deu problema. Não tinha professor, não tinha sala de aula. Ele teve que fazer adaptações, madeirite, ele fez, na expectativa, e deixou para o governo seguinte, que infelizmente, com todo respeito, foi ocupado pelo Maluf, infelizmente, que não fez o plano de construções que estava previsto. E inúmeras escolas, de madeirite e de lata, ficaram pelo estado de São Paulo. Mas o que o Zé Mário fez? O Zé Mário ampliou a possibilidade concreta das pessoas estudarem. Mais do que isso, lá em 76, vejam, quase 10 anos depois, 5 anos depois da lei, 1976 teve a rede física, acho que o Renato lembra. O que foi a rede física? Foi a unificação dessa escola de então 8 anos no mesmo prédio. Para quê? Para que os professores de primeira a quarta, que era um professor por turma, também pudessem se encostar, conversar, dialogar com os professores de quinta a oitava. E que finalmente o direito à educação de 8 anos pudesse se transformar mais ou menos numa realidade. Então, gente, olha só, por que eu fui para essa história? Para dizer para vocês, olha lá, que há uma história da educação no estado de São Paulo. Que os municípios entraram diretamente na oferta da educação através da criação da educação infantil prioritariamente. O que nem de longe significa que os municípios não apoiaram esse processo de transformação que houve no estado. Por quê? Porque várias contas gastas nesse processo ficavam nas costas dos municípios. Vou dar um exemplo fora daqui que eu estudei mais. Aqui ainda não estudei, mas vou estudar. Em Santo André, durante muitos anos, as instalações do que era a delegacia de ensino era bancada pela prefeitura. Inúmeras salas alugadas para essa ampliação ou próprios eram bancados pelas prefeituras. Então, havia um regime de colaboração que começou a se modificar quando a gente começou a descobrir, nós não, educadores, o povo brasileiro, as mulheres, que a educação infantil não era uma coisa de mulher trabalhadora só, né, que a CLT colocava, mas que a educação infantil é um direito da família e é um direito da criança. É um direito da família, do homem e da mulher. Está escrito na Constituição, artigo 7º. São direitos dos trabalhadores do campo e da cidade. O atendimento em creche e pré-escola. O que quer dizer? Que é obrigação também do patrão. Esse artigo 7º trata do 13º, do fundo de garantia e trata do direito que o trabalhador e trabalhadora têm do atendimento do seu filho. Isto foi, na Constituição de 88, uma ampliação daquilo que estava na CLT, do direito. Vocês assistem novela, teve aquela novela das 5,
daquela italiana bonita, né? Como ela chama? Não sei o nome dela, mas que era uma operária. Lembra? Um dos italianos, ela era uma operária e ela brigava para ter uma creche na empresa. Por quê? Porque o Getúlio Vargas tinha dado para as mulheres em fábricas ou empresas de mais de 100 mulheres empregadas o direito à creche, que era um amontoado de criança. Porque criança pobre, vamos lá, né? Vamos lá. Então, mas estas mulheres e as mulheres como um todo perceberam que creche não é uma coisa de assistencialismo, de favor, é direito. E o seu direito de trabalhadora e de trabalhador, pela Constituição, cada vez mais passou a ser o direito das crianças. As crianças têm direito. Criança dá trabalho, criança não trabalha. Criança dá trabalho. Então, gente, houve um processo de ampliação do atendimento da criança pequena, que começa lá atrás. Eu fiz Jardim da Infância, fui sorteada na Caetano de Campos, que chamava Jardim da Infância. Essa educação infantil teve vários nomes, mas esse atendimento da criança pequena e muito pequena foi uma conquista da sociedade. E, com a Constituição de 88, foi passado aos municípios essa tarefa. Agora tem uma segunda questão. A Constituição de 88, né, Mazé, fez uma coisa preciosa, né, Renato? Transformou os municípios em entes da federação. O que quer dizer um ente? Um sujeito. Sujeito que é diferente de copo, de objeto. Sujeito é aquele que pensa, que age, que tem autonomia. Relativa, porque é uma federação. Então, o município passa a ser um sujeito da federação. Agora, ao mesmo tempo que a Constituição faz isso, ela dá ao município mais tarefa. Agora, veja lá, nós mulheres sabemos muito bem disso, com todo perdão aos homens. Autonomia é uma questão de mexer com o dinheiro que a gente tem no bolso. Autonomia não é querida, entendeu? Quem manda na minha casa é você, para dentro de casa. Não é isso. Autonomia é a gente discutir tudo para valer, inclusive o dinheiro. Por que os municípios se transformaram em entes da federação? Porque pela Constituição de 88, houve mecanismos de repasse de recursos do ICMS e de vários impostos que constituem um fundo de participação dos municípios para os municípios e para os estados. Para os municípios e para os estados. Então, isto é um desenho bonito, gente. Ou seja, município deixou de vir com o pires na mão para o Estado e falar, por favor, senhor governador, por favor me atenda, que eu faço tudo o que o senhor mandar. Por quê? Porque os municípios têm autonomia relativa. Ninguém vai desacatar o governador, porque é uma bobagem. Agora, nós vamos ter que trabalhar em regime de colaboração. Por quê? Porque as crianças pequenas têm direito. Porque o ensino fundamental, agora de 9 anos, é responsabilidade partilhada. Por quê? Porque, assim como a educação infantil é do município, o ensino médio é do Estado e do governo federal, os dois que têm que ter formas de apoio. E o ensino fundamental que fica no meio, ó, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Educação infantil, o município, está na Constituição. Ensino fundamental, repartido. Ensino médio, Estado. Ensino superior, União.
Mais ou menos esse desenho foi feito no regime de colaboração. Agora, gente, nós temos que ter força. Porque, ainda que a gente não precise ficar de pires na mão, é lógico que um governo regional tem mais força que um governo local. Agora, aonde as pessoas moram? Na localidade. Se tiver uma catástrofe aqui, na cidade de Suzano, oxalá que não, nós vamos ter que resolver. Para onde que, na enchente, a gente coloca em primeiro lugar a população vitimada? Nas nossas escolas. Porque nós vamos ter que negociar com a escola estadual. Aconteceu no município, o problema do prefeito. Então, veja, é complicado, porque as pessoas moram no local. E elas têm na cabeça 3 chapéus. O chapéu do poder municipal, o chapéu do poder estadual, o chapéu do poder federal. Para que serve isso? Porque o governo estadual tem um papel principal de equalizar diferenças locais entre os municípios. Tem que apoiar mais município que precisa mais. E o governo federal tem que apoiar mais estado que precisa mais. É a lei do Robin Hood. Lembra aquilo lá? Que a gente reparte para todo mundo alavancar? Isso é o regime federativo. Agora, gente, na repartição do recurso, que tem uma mesa de financiamento acontecendo, não é verdade? E depois nós vamos poder trocar na escola. A gente tem que ver que o governo do estado tem dinheiro para a educação, e muito! E muito, ou não? É forte, o Estadão de São Paulo. Opa, que bom. O município tem dinheiro? Tem sim. E tem que abrir a conta, para mostrar para cada cidadão quanto tem. E o governo federal, foi dito aqui ontem, triplicou o orçamento da educação. E tem que botar grana sim. Tem que botar grana na educação sim. Porque nós temos que fazer regime de colaboração. Porque senão a gente não alavanca. Agora só, a municipalização na cidade de Suzano não aconteceu. Em momento algum, o Marcelo Cândido disse, vou municipalizar, Renato. Em momento algum. O secretário Valdeci fez um entendimento com a diretoria de ensino, e quero respeitar. Eu quero respeitar, é do mesmo governo que eu estive. Que eu acho que fez de uma maneira bem intencionada, mas sem uma discussão radical e de conjunto, por isso que eu quero essa discussão radical e de conjunto. Não é? E ficou com os primeiros anos. E fechou sala da educação infantil. Agora, nós temos 40 escolas que as crianças pequenas e muito pequenas vêm num horário muito ruim. E, surpresa, na mesma cidade, a diretoria de ensino não tem qualquer escola nessa situação. Eles são, estou acabando de dizer, mais fortes. São. Agora, e as crianças pequenas? Elas são o elo mais frágil da cadeia. Agora tem mais uma coisa, gente. E isso não quer dizer briga, Renato. Quer dizer, vamos abrir o conjunto dos prédios escolares. Eu não tive tempo útil de vida, mas abrir eu quero ver se faço. Em todas as paredes, as plantas das escolas. Vamos ver se a gente pode usar melhor os espaços? Vamos ver. Vamos fazer e discutir o plano de obras? Então, o Estado quer terreno. Vamos discutir os locais onde o Estado quer terreno. Não é? Para a gente poder fazer esse regime de colaboração com os cidadãos. Mas o que eu não posso? Eu não posso concordar, não posso concordar. E acho que vocês que estão aqui, por isso que era importante estarmos todos.
professores municipais, professores estaduais, professores da universidade, para nos ajudarem também, porque a universidade tem o dever de fazer pesquisa para nos ajudar. E a Secretaria Municipal de Educação está aberta à universidade, que queira entrar na escola, que queira... Claro que ela vai ter que contar para os sujeitos da escola o que ela está descobrindo, pensando e julgando. E para a Secretaria também. Porque senão não tem graça nenhuma em fazer uma publicação lá na universidade e não contar para a gente o que achou. Não é verdade? Vamos fazer, vamos lá. Vamos abrir todas as plantas. Vamos pegar o censo que está sendo aprovado agora. Vamos ver onde é que está a população. Mas tem uma coisa que a gente não precisa esperar abril, que eu tenho certeza que vocês vão concordar, e eu queria tirar como um pacto. Eu já tive falando com a dirigente, e ela em tese concordou, e eu espero que ela mantenha a concordância. Não é? O que nós podemos fazer já? Vocês devem ter ouvido a minha voz pela cidade, dizendo, nós não podemos mais permitir, gente, não podemos, é direito, que uma pessoa, porque trabalhou, porque a escola estava longe, não é? Não estudou quando era pequeno, e quer agora fazer a reposição da escolaridade. E aí fala para a gente, professora, nós vamos fazer, não vou para fazer primeira a quarta série, primeiro a quarto ano, porque eu preciso, olha, isso aí tá bom, eu vou conseguir fazer aí com vocês. Mas daí, da onde que eu vou continuar? Aonde? E aí, gente, não dá para ter esse módulo tão rígido de 30 alunos. Não dá. Não dá. Como também não dá, e se a gente tem um mobiliário mais adequado para criança pequena, exato, coitado dos adultos que vão para a escola à noite, ficar tudo assim, ó, na nossa cadeirinha. E a escola do Estado está ali do lado. Então, nós pagamos o professor. O nosso professor nós vamos pagar. Nós podemos até discutir se vamos ajudar na conta de luz do Estado, sei lá o que vamos fazer. Mas nós queremos abrir a escola do Estado à noite. Nós queremos abrir a nossa escola municipal à noite. Nós queremos que todas as famílias deixem de ter pessoas que não concluíram aquilo que é a primeira coisa da obrigatoriedade, que é o ensino fundamental. Isso nós só vamos conseguir na cidade se o Estado e a Prefeitura trabalharem juntos. Nós temos que discutir a demanda e a repartição da matrícula. Temos que fazer isso, não é? E temos que ver como é que nós avançamos nisso que se chama regime de colaboração. Nós temos que demandar do governo federal, e estamos demandando, a construção de mais equipamentos para a educação em creche. Nós temos que discutir com os empresários, porque eles têm também o dever de dar esta possibilidade aos trabalhadores e trabalhadoras. Então, nós temos que discutir com a sociedade, mas com os níveis de governo, regime de colaboração. Essa mesa, gente, para mim, ela é muito importante como todas as demais. Eu agradeço muito o Renato. O Renato e o Roberto, 2 R's, foram persistentes nessa sua participação. Eu tenho clareza, e eu não recebi ainda o convite da COGESP, mas certamente, assim que receber, vou. Mas também, já que foi falado, se eu não receber, também conto para vocês. Vou cobrar agora, quero ser convidada. Quero ir, quero ir sentar na primeira da fila, para dizer ao governador, ao secretário, que nós temos que discutir aqui regionalmente a situação do Alto Tietê. Vamos discutir regionalmente, não quero que ele venha discutir Suzano, não quero discutir com Suzano, mas vai discutir com equidade o conjunto dos municípios do Alto Tietê. Vai, vamos lá. Manda uma pessoa da COGESP para discutir com equidade
o conjunto dos municípios, para a gente ter uma interface de relacionamento. Nós podemos estar errados, Renato, e aí termino. Nós fizemos com muita dificuldade, mas fizemos, queremos melhorar. Essa evolução, esse caderninho de vocês, tem os dados da evolução do atendimento aqui em Suzano, pelo Estado e pelo município. E aí, eu quero destacar, na página 15, olha lá. O município, olha lá, vamos lá pegar. Número de matrículas, página 15 do caderninho. Vamos lá. Número de matrículas. Primeiro na 14, da rede municipal e estadual. Olha lá. Então, no ano 2000, na coluna, está municipal e estadual. Isso era legal de projetar. Mas acho que não temos isso aí. Olha lá. Se a gente totalizar o que o município atendia no ano de 2000, tudo que atendia, tudo, educação infantil, inicial, tudo. Olha lá, a gente tem 13.167 atendimentos. Pula 10 anos. A gente quase dobrou. A gente vai para 24.531 atendimentos. Vamos confrontar o Estado. O Estado tinha 53.431. O Estado diminui para 47.283. O que aconteceu? Então, regime de colaboração é a gente dividir a carga. Nós temos muitas. A gente estima que a gente tenha 19.000 crianças de 0 a 3 anos. Quantos atendimentos que a gente tem na educação infantil hoje, de 0 a 3? De 0 a 3, veja lá, com as conveniadas, nós estamos batendo cerca de 2.000 e tantas matrículas, de 0 a 3. Nós temos 19.000 crianças. Nós temos que aumentar para caramba. Então, como é que nós vamos aumentar a nossa carga de ensino fundamental? Não dá. A gente tem que ir no fortalecimento da educação infantil e na educação de jovens e adultos em regime de colaboração. E também ampliar, na medida do possível, o ensino fundamental até o 5º ano. Mas isso tudo tem que ser muito negociado. Concordam? Então, qual é a nossa meta? Amanhã no GT, nós vamos ter que colocar metas. E nós vamos ter que ter clareza, gente. Olha lá, clareza. O município tem governabilidade sobre a rede municipal. Mas ele pode demandar ao governo estadual e ao governo federal. Demandar. Governabilidade nós temos sobre o que fazemos. Demandamos ao outro, para poder ter regime de colaboração. O município é sujeito da federação. E cada um e cada uma é cidadão desse país. Tem os 3 chapéus na cabeça e tem que integrar esses 3 chapéus de governo, para que a cidade, as famílias, as crianças, os jovens e os adultos tenham maior qualidade de vida. Então, nós vamos decidir metas naquilo que o município tem responsabilidade. E vamos propor metas, sugerir metas, demandar metas para os outros níveis de governo. Por isso que há mesas nesse congresso sobre todos os níveis de ensino. E aí termino com a mesma fala de ontem. As crianças que estavam aqui na apresentação têm 10 anos. Daqui a 10 anos tem 20. Onde vocês querem que elas estejam? Vocês querem que elas tenham concluído o ensino fundamental? Querem?
Querem que elas tenham concluído o ensino médio? Querem. Querem que elas tenham acesso ao ensino superior? Querem. Como é que nós vamos trabalhar então? Isso que vocês têm que pôr na cabeça. Nós estamos discutindo hoje. Vocês querem quantas crianças com direito à creche? Quantas crianças em quanto tempo? O município tem que universalizar, porque é lei, é Constituição, o atendimento de todas as crianças de 4 e 5 anos. A rede de atendimento municipal tem que dobrar. Nós estamos com metade do atendimento necessário. Então, a meta, já tem uma meta pronta. Até 2016, 100% de cobertura de 4 e 5 anos. Dobra o atendimento para a gente. Como é que nós vamos fazer esse relacionamento com o governo do Estado e com o governo federal? Então, eu vou passar, veja, como é que a gente... Vou passar para Mazé, porque Mazé é também do município grande e da grande São Paulo. É um município que tem uma rede maior que Suzano. E eu acho que a gente trocar experiências entre municípios também é bom. Eu acho que a gente tem que fazer, a partir desse chamado da COGESP, e aí termino, Renato, e posso fazer esse chamamento, uma reunião dos dirigentes como um todo. Eu já havia proposto na reunião dos dirigentes do Alto Tietê. Uma reunião de todos os dirigentes com o governo do Estado, para a gente ver como é que, nessa região do Alto Tietê, regionalmente, nós vamos conversar. Acho que esse é o nosso desafio, gente. Fiquem atentos. Tem uma última coisa que nós ainda vamos voltar, acho que na discussão a fazer, é a alimentação escolar. Eu disse ao prefeito, não rompa com o convênio com o Estado. Mas por quê? Porque eu sou boazinha? Não, porque eu quero dialogar com o governo do Estado. Eu acho que o município tem mais condição, sim, de fazer o serviço de alimentação escolar. Em especial agora, com a possibilidade de a gente comprar da agricultura familiar, desse cinturão verde da cidade, fazendo com que as pessoas que trabalham nessa região, na região aqui do Alto Tietê, tenham um ganho maior com essa compra da alimentação escolar, que o dinheiro fique aqui, que a gente tenha qualidade nessa alimentação. Nós vamos ter que aumentar o número de cozinheiras nas escolas estaduais. Agora, eu sei que vai sair essa meta. Agora, nós temos que conversar qual é a contrapartida. Não dá para o município fazer isso e não ter contrapartida. Não dá. É regime de colaboração. E isso nós vamos pôr na mesa. Então, só termino dizendo, isso não quer dizer não gostar da pessoa da dirigente. Não tem nada a ver a pessoa dela. Isso quer dizer, a gente como sujeito da federação, governo do Estado, governo municipal, atuarmos de maneira federativa. E isso acho que nós temos que fazer. Não temos, gente? Vamos lá. Muito obrigada. Bom dia a todas, a todos. Peço desculpas pelo atraso. É que em São Paulo eu sempre tenho problemas em projetar o tempo que eu vou demorar, né? Em que pese que a rodovia estava legal. A rodovia estava tranquila. Bem, então, eu estou na Secretaria de Educação de Osasco desde fevereiro de 2006. Osasco também, como a Sônia colocou, é uma cidade da Grande São Paulo. Nós temos 68 quilômetros quadrados e o último censo a ser corrigido, tá, dava perto de 700 mil habitantes. Uma densidade demográfica muito grande, muito grande. Temos uma rede que, como vocês, atende a educação